Será que a imagem tá torcida? A paz, gente, boa noite. A imagem pra vocês tá chegando torta, né? Deixa eu tentar dar uma giradinha aqui. Pronto. Melhorou pra vocês? Deus abençoe, a paz. Vou testando o áudio, imagem, enquanto a galera vai chegando aqui. Amém? Conforme vocês forem chegando, vão dando a paz, dizendo como está chegando para vocês o áudio, o vídeo. Deus abençoe a todos que vão estar aqui, junto comigo, no grupo Alcançando Crianças. Digam para mim como está chegando aí a imagem, o áudio. Tô vendo que já entra aqui tia Vanessa, tia Simone, a paz, tia Simone, tia Neves Ferreira, Deus abençoe. Eu vou aguardando aqui o pessoal chegar pra gente começar. Tia Vanessa Arcanjo, Deus abençoe. Compartilha, gente, já a live. Tem muita novidade hoje. Tem um bate-papo muito legal com vocês. Tem uma promoção muito boa pra quem gosta de ganhar presente. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Vamos aguardar o pessoal chegando. Eu vou testando o áudio, tá bom? E deixando já todos os louvores que eu vou usar na live no ponto pra vocês. Enquanto isso, me digam como que tá sendo pra vocês esses dias aí. A última vez que a gente teve um encontro foi mês passado. Um mês passou e tenho certeza que vocês fizeram muitas coisas aí legais pro Ministério Infantil. Quem tá com saudade das crianças, vai dizendo aí. Vai ser bênção. O pessoal tá chegando. Tia Juliana, Deus abençoe pelo convite. Tenho certeza que esse curso será instrumento de Deus para fortalecer o seu coração que trabalha com o Ministério Infantil. E que assim como eu e tantos outros tios, não vê a hora de voltar para sua sala de aula para ministrar para suas crianças. Mas enquanto isso, a gente vai afiando a nossa ferramenta, aquilo que Deus confiou a nós, tá bom? Eu vou aguardando o pessoal chegar para que a gente inicie e não perca muito tempo, porque eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês hoje, gente. Deus abençoe. Quem for chegando vai dando um alô, dizendo de onde é. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. A aula de hoje nós vamos falar sobre a importância da infância, né? Já virou uma frase do tio Caio, deixa a criança ser criança. E eu queria que você, líder, educador, pai, pastor de crianças, que você pudesse, junto comigo aqui, construir algo que Deus colocou no nosso coração, colocou no coração da tia Juliana, de um time tão forte, gente. Quando eu vi o banner, eu fiquei assim quase uma meia hora assim rindo à toa, porque ela conseguiu juntar muita gente querida, muita gente que eu conheço, acompanho, amigos de ministério, e assim um time muito forte, né? Você que pode, não perca nenhuma das lives, porque todos os temas, gente, vão contribuir para um bem enorme para sua formação como educador, como ministro de crianças, tá, gente? Como toda live, eu quero começar com uma oração, aonde você estiver, que a gente possa convidar o Espírito Santo, nosso amigo, o divino companheiro do caminho, para que ele possa entrar nos corações, porque de tudo que eu for falar aqui, são sementes que eu vou lançar. E a semente precisa ser lançada em uma terra boa. E a terra é o nosso coração. E ele precisa ser arado e limpo. Limpo das preocupações do dia a dia. Limpo de manchinhas que a gente acaba deixando juntar durante o dia. E agora eu quero que você empreste os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração por alguns instantes para que o Senhor venha falar com você. Amém? Aonde você estiver, que você possa colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e convidar o nosso amigo Espírito Santo para que ele venha ministrar os nossos corações. Senhor Deus Pai, Deus grandioso, eu entro na Tua presença nessa noite, Pai, junto com todos os irmãos que estão participando dessa live, para pedir para que o Senhor venha visitar os nossos corações, que o Senhor venha falar grandemente conosco. Não por mim, Deus, porque eu sou falho e limitado, mas pela necessidade da Tua obra. Vá de encontro ao coração dessa irmã que está cansada, talvez voltando agora do trabalho, desse irmão que está chegando agora no seu lar,
dessa irmã que já ajustou tudo para sua janta, já ajustou os afazeres domésticos e parou um pouquinho, ó Deus, para ser ministrada. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um, pelo fôlego de vida, pela saúde, e que o Senhor venha me usar como instrumento, ó Pai. Como eu disse, não por mim, mas porque o Senhor tem algo a realizar através de mim. Nessa noite, Pai, se houver alguém enfermo, alguém inquieto, alguém impaciente, que a tua cura, que a tua paz, que a tua calmaria chegue dentro das casas de cada um. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre as crianças, gente. Eu digo para todo mundo que o melhor trabalho da igreja é o ministério infantil. Primeiro, porque elas são muito sinceras. E tudo aquilo que a gente consegue realizar. Gente, eu tive um probleminha aqui de transmissão. Tá tudo bem aí com vocês? A live caiu, mas nós voltamos. Voltando ao assunto. O nosso papo hoje é sobre a infância. Nós vamos falar sobre crianças, sobre a importância de valorizar a infância. A última live que eu fiz em outro grupo, a gente falou sobre a ótica, a infância na ótica do educador. E hoje eu quero falar sobre a criança na ótica de Jesus. Como Jesus enxergou a criança e qual é a missão que ele tem depositado a nós. A palavra de Deus diz e tem nos ensinado que tudo aquilo que é dado a uma criança, mostrando-lhe o caminho a seguir, vai norteá-la pelo resto da vida. Portanto, a verdadeira sabedoria em investir nessa formação. Gente, todas as vezes que a gente ensina algo para a criança, há uma responsabilidade, porque ela acredita naquela verdade que a gente está ministrando para ela. Seja qual for a aula, seja qual for o trabalho, aquilo que você vai ministrar ao coração da criança é como se fosse uma sementinha que você está lançando no coração dela. E a preocupação é, quais sementes nós temos lançado no coração de uma criança? O que Jesus tinha lançado no coração das crianças? Se tirar um pouco o óculos, porque a visão está embaçada, porque eu já estou suando, gente. O que Jesus tinha ministrado ao coração das crianças na época que ele estava aqui? Há uma cena muito importante na Bíblia, e eu quero sempre dizer para vocês que a gente precisa contextualizar quando a gente for ministrar alguma mensagem da Bíblia para as crianças e fazer com que elas sintam aquele momento histórico, aquela cena, na realidade. Então eu vou fazer mais ou menos aqui com vocês o que aconteceu. Havia uma multidão que Jesus estava ministrando e algumas mães de longe viam pelas janelas que todas as pessoas que chegavam até Jesus eram abençoadas. E essas mães ficaram pensando, se todo mundo que chega até Jesus recebe algo, nós também temos direito de receber. E elas ficaram com o coração inquietos querendo levar as crianças até Jesus, né? E eu sempre faço uma analogia. Gente, se hoje a gente tem bastante criança na igreja, imagina na época de Jesus, que não tinha shopping, que não tinha Netflix. Então eram muitas crianças em todo o povoado. Então essas mães mais de que depressa levaram essas crianças até Jesus. E quando elas chegam até Jesus, uma cena chama muito a minha atenção. Alguns discípulos começam a dizer, ei, não atrapalhem, porque o mestre está ministrando. E normalmente, todas as vezes que a gente tem a missão de levar a criança até Jesus, a gente tem essa dificuldade. E o Senhor me incomodou há alguns dias a pensar nisso. A dificuldade está porque a gente quer levar a criança até Jesus, mas a gente já tentou levar Jesus até a criança? Porque é muito bom ministrar para filhos de crente, gente, de verdade. Eu, como ministro da palavra, eu digo que é um privilégio ministrar para os filhos de crente. Mas há um privilégio muito maior em apresentar Jesus para um povo esquecido. Um povo de comunidade, crianças que moram em áreas de vulnerabilidade, filhos de presidiários, usuários, sim. Porque a nossa missão é ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Há uma ordenança nesse versículo que algumas pessoas utilizam muito como tema de missões. Mas eu chamo a sua atenção para algo que Jesus tem colocado ao meu coração nos últimos dias. A gente tem vivido um ano que parece que tá tudo bugado, tá tudo diferente. E eu digo que é o ano da gente olhar para o próximo, da gente começar a enxergar o próximo como Deus quer que a gente enxergue. Eu vejo que bandeiras são levantadas no Ministério Infantil em prol da defesa da criança. Eu também defendo essa bandeira, mas há uma preocupação muito maior.
enxergar essa criança como uma porta para a salvação do lar dela também. A criança, ela, muitas das vezes, ela não vai para a igreja porque ela depende de um adulto. Mas quando a igreja chega até essa criança, a alegria é tão grande no coração dela que ela faz questão de que os pais também estejam envolvidos. E se eu perguntar para vocês aqui testemunhos sobre crianças que foram salvas antes dos pais, a gente vai encher a timeline de testemunhos. Mas eu quero chamar a atenção para essa cena. Haviam pessoas que levaram as crianças até Jesus, as mães levaram. Haviam pessoas que impediam das crianças chegarem até Jesus, mas Jesus disse: ei, ei, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Nessa cena eu te pergunto, nós podemos classificar 3 tipos de pessoas: as que levam as crianças até Jesus, as que impedem das crianças chegarem até Jesus e as que ficam só olhando. Infelizmente, no Ministério Infantil, a gente não tem muito tempo para só observar. E isso me entristeceu por meses, né? Dentro do trabalho da minha igreja, principalmente. Havia uma equipe muito grande para a formação nas festas, os congressos, mas quando a gente ia fazer um evangelismo, não vinha muita gente. Quando a gente tinha aula na IBD, não tinha uma equipe tão grande. Porque a preocupação, na realidade, era ser visto, infelizmente. Mas eu quero voltar à essência dessa cena tão linda com Jesus. Alguém levou as crianças até Jesus pelo simples fato de que Jesus tinha algo para oferecer para essas crianças. E se a gente não acredita nessa verdade que Jesus tem algo para todo mundo que se aproxima até ele, fica difícil transmitir essa verdade para as crianças. Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E se a gente pudesse dimensionar um grande caminho a ser percorrido, a gente sempre ia procurar um atalho. E com Jesus não tem um atalho, porque ele é o próprio caminho. Olha só. A questão que se coloca é: qual é o caminho que a criança deve seguir durante toda a sua existência? Toda a sua infância? O que será que a gente tem ensinado para as crianças? Qual o caminho a ser percorrido? A vida apresenta uma multiplicidade de caminhos. O livro de Provérbios diz: há o caminho que ao homem parece direito, mas ao final é o caminho de morte. Está em Provérbios 14:12. Há caminho de paz, há caminho de guerra, há caminho de amor, há caminho de ódio, há caminho de esperança, há caminho de desespero. E isso tudo tem sido apresentado para as nossas crianças das mais diversas formas. E nós, como evangelistas de criança, como remetentes de uma mensagem de paz, sim, a Bíblia diz que nos nossos pés são calçados os calçados que vão levar o evangelho da paz. Da nossa boca sai palavras de vida eterna, porque se a gente fala de Jesus, como os discípulos disseram, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós precisamos fazer com que a criança tenha um crescimento saudável durante toda essa caminhada. Por quê, tio Caio? Porque há uma responsabilidade. A verdade que eu apresento para essa criança é a verdade que vai nortear a vida dela inteira. E eu te pergunto uma coisa: há uma palavra, uma mensagem, há um conselho que alguém te deu lá na sua infância que te norteou a tua vida até hoje? Seja mais simples qual for. Eu lembro que minha avó dizia que se eu tomasse suco de manga com leite, eu poderia morrer. E até hoje, irmãos, se eu como manga, eu evito comer qualquer coisa que tenha leite. Porque foi uma verdade que foi ensinada para mim. Outra verdade que foi ensinada para mim: que os nossos sonhos são possíveis. Aquilo que a gente quer ser. Eu tenho um testemunho que eu quero contar para vocês, já o que aconteceu comigo enquanto eu era criança, um menino. Eu tinha 10 anos de idade e estudava numa escola pública. E no último dia de aula, a professora virou pra gente e disse assim: hoje eu vou homenagear vocês com uma lembrancinha. E eu vou falar sobre as profissões de cada um.
De acordo com o rendimento de vocês, a Pro preparou uma lembrancinha. E a lembrancinha era exatamente um porta-retrato com a nossa foto, e a moldura era a profissão que a gente ia seguir. Então a professora começou a distribuir os quadrinhos por ordem alfabética, e eu notava que todas as vezes que era uma criança mais clarinha, do olhinho claro, ela dizia que ia ser médica, ela dizia que ia ser veterinária, ela dizia que a criança ia ser advogada. Mas quando chegava perto de uma criança um pouco mais escurinha, mais simples, no seu vestir, no seu jeito, ela trazia uma profissão um pouco mais humilde. E eu lembro de uma colega minha que ela disse que ela ia ser do lar, um outro amigo meu ia ser lixeiro, e quando chegou na minha vez ela disse, Caio, você vai ser mecânico. Gente, quando eu recebi o quadrinho, o meu olho já encheu de lágrima e de tristeza, porque a sala toda ria. Todas as vezes que falava de uma profissão que não era uma profissão tão desejada, as crianças riam. E eu acho que foi um dos primeiros bullying que eu passei na minha vida. E eu voltei pra casa chorando com aquele quadrinho. E quando eu cheguei em casa, minha avó, que eu fui criado pela minha avó, ela me disse, por que você tá chorando? Eu disse, porque a professora disse que eu vou ser mecânico. E nada contra essa profissão, porque hoje eu entendo que o mecânico, gente, ganha muito mais que eu, tá? Mas na época, pra mim, a verdade que ela tinha colocado, ela estava me limitando a ser mecânico. E eu fiquei tão triste, eu falei, meu Deus do céu. E minha avó disse assim pra mim, você vai ser o que você quiser ser. Os anos se passaram, me formei naquela escola, fui pro ensino médio, trabalhei em algumas áreas e prestei um concurso público. Trabalhei em uma escola, minha primeira experiência com educação foi numa escola pública. Eu era inspetor de alunos. E aí fui estudando, fui fazendo algumas certificações. Depois que eu me formei na faculdade de administração, eu passei em uma certificação da Fundação Getúlio Vargas para um cargo de gerente de organização escolar. E aí as coisas começaram a mudar, porque quando eu chego na escola para assumir o cargo de gerência, vem vindo uma senhorinha de bengala buscando uma documentação que dependia da minha análise. Quando eu noto, era a professora que havia dito que eu seria mecânico. Eu não digo isso como arrogância. Eu digo isso porque no meio dessa história toda teve alguém que trouxe uma verdade para mim que me fez acreditar que a palavra do homem não é o limite, mas a palavra que Deus libera sobre as crianças. Se Deus disse que lá no meio da favela, no meio da comunidade, vai sair pastores, missionários, é através da tua boca e da verdade que você tem ensinado, que Ele vai resgatar essas crianças e vai transformar a história delas. Resumindo a história, de mecânico, como foi dito pela professora, eu fiquei 4 anos como gerente de organização dessa escola. E Deus me mostrou, através de uma cena tão simples, que a palavra de uma mãe, a palavra de um educador, a palavra de um homem, de uma mulher de Deus tem um poder tão grande no quadro da nossa vida, como um campo profético. As palavras têm um poder muito grande. E nessa hora eu abro um parênteses para dizer para você que não importa aquilo que foi dito para você na sua infância ou através durante toda a sua vida. As verdades que tentaram pregar para limitar os seus sonhos, para te deixar triste, para te deixar com complexo de inferioridade, Deus está reescrevendo histórias e mudando rumos através da verdade que você está ouvindo aqui nessa noite. Jesus é aquele que reescreve histórias, ele é a porta para novos caminhos. Jesus, ele transforma vidas e transforma histórias. Eu sou prova viva disso. Jesus reescreveu uma história linda, porque o destino era para a morte. Há caminhos que parecem, ao homem, parecem direito, mas no final é caminho de morte. A minha família acreditava que tudo aquilo que eles podiam fazer para demonstrar o ódio que eles tinham recebido, eles poderiam fazer. Então, com palavras, com gestos, com tudo que vocês imaginarem de ruim, eu passei. Mas eu tive pessoas que foram especiais demais na minha vida.
a minha avó, que foi uma mãe para mim. Eu tive professores que me incentivaram a estudar muito. E eu tinha um parâmetro, porque quando a criança ela olha pra gente, ela tem um parâmetro daquilo que ela quer ser. Aí eu te faço uma pergunta. Será que alguma das suas crianças dentro da sua sala querem dar continuidade àquilo que você tem feito hoje? Será que alguma das crianças que nós ministramos, elas querem receber o que Jesus te entregou? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Eu vou tentar dar uma corrida por conta do horário, gente. Olha, a vida é um caminho como se chega... A vida é um caminho. Como se chega ao caminho? É um mistério incompreensível. Uns chegam no Oriente, outros no Ocidente. Uns numa mansão luxuosa, outros em comunidades mal cheirosas. Uns num ambiente de aceitação, outros de rejeição. Quem poderia escolher e por onde começar? Quem poderia escolher seu guia ao dar os primeiros passos na caminhada da vida? Uma cena muito linda é quando as crianças começam a caminhar. Recentemente, um dos amigos me mandou um vídeo da sua filhinha dando os primeiros passos. E a alegria dos pais é imensa, porque cria-se autonomia, comemora-se o desenvolvimento da criança, o crescimento saudável, é um momento muito especial. E espiritualmente falando, para nós, quando uma criança dá os seus primeiros passos, quando ela pega o microfone pela primeira vez, ela vai dar uma saudação, ela vai contar um testemunho, ela vai louvar um louvor da harpa. Isso, como nós educadores, como tios e tias de criança, isso alegra demais ao nosso coração. Demais. Não há prazer maior do que ver uma criança se quebrantando na presença de Deus. Por quê? Melhor do que evangelizar crianças é ter a certeza de que a palavra foi alcançada ao coração da criança. E isso não tem preço. Uma semente lançada no coraçãozinho das nossas crianças faz com que o crescimento seja saudável. E sabe o que é discipular? É dar continuidade àquilo que alguém começou. É saber que você não é eterno. E que a semente que você lança vai gerar uma árvore que vai dar frutos, que vai lançar outras sementes. Isso é discipular. Isso é cuidar. Isso é valorizar a infância. Isso é enxergar o valor da criança. É fazer com que ela tenha autonomia para esse caminho que leva até Cristo. Agora a dificuldade maior é: a gente tem uma limitação. Os nossos braços, eles são limitados. E normalmente no Ministério Infantil eu acho que essa luva aqui é profética, gente. Porque a gente quer ter as mãos assim para dar conta de tudo. Se a gente pudesse, a gente seria eterno. Algumas pessoas, se pudessem, seriam eternas para dar conta de tudo, para cuidar de tudo, para resolver tudo. E o que Jesus me ensina com a cruz é que até Ele mesmo nos ensinou que Ele teve uma missão. E a Bíblia é tão clara quanto a missão de Cristo a nos trazer a salvação, que em João 3,16 diz que Deus nos amou de uma forma tão grande, imensurável, que Ele foi capaz de dar o seu único Filho, Jesus, para que eu e você pudéssemos ter vida. Nós estávamos condenados. Mas quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, nós fomos reconciliados com o céu. Sabe que maior prazer é ouvir de uma criança que ela sabe que vai morar no céu? Ouvir de uma criança que ela sabe que Jesus mora dentro do lar dela? Irmãos, não há prazer maior do que eu poder escutar de uma criança: olha, tio, você sabia que meu pai hoje ele vai para a igreja? Olha, tio, você sabia que minha mãe agora faz culto doméstico em casa também? A gente tem um cultinho em casa. São as mensagens que eu tenho recebido. Porque existem momentos ruins que servem para nos ensinar. Há caminhos que parecem ao nosso coração que são direitos, mas há outro caminho também que parece que é para perdição, mas é Deus nos resgatando. Talvez você não consiga entender
o porquê que você está isolado, está sozinho. Mas Deus está melhorando o seu coração para uma grande obra. Olhe para Davi. As pessoas começam a olhar a história de Davi contando quando ele derrubou Golias, mas não. Eu começo a ensinar para as crianças um Davi que cuidava das ovelhas do seu pai. Um Davi que tinha cheiro de ovelha, que estava escondido. E normalmente quando a gente está escondido, as pessoas começam a achar: ah, morreu, tá doente, perdeu, fracassou, pecou. Não! A gente precisa ensinar para as crianças que todas as histórias têm valor para Deus. Mesmo que elas olhem para a história delas como foi dito aqui. Ela não nasceu numa casa na praia com vista para o mar. Ela não nasceu numa mansão, num bairro nobre, não. Mas ali no meio da comunidade onde ela está inserida, ela é uma flor, ela é uma árvore preciosa para dar frutos para Deus. No jardim de Deus, ela é especial e valorosa. A gente precisa ensinar para as nossas crianças o valor que elas têm. Eu tô vendo que tem muitas tias aqui chegando no Ministério Infantil, tia Michele, tia Evelyn, tia Silvia, tia Adriana, Deus abençoe todos vocês. Todos os tios que estão aqui. Gente, há uma preocupação muito grande em ensinar para a criança só a teoria do triunfalismo. A infância, ela precisa ser valorizada na realidade da criança, porque às vezes a gente estereotipa tanto a nossa sala que a gente pensa assim: eu preparei uma aula, eu preparei uma ministração e quando eu chegar lá vai acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ei, se desfaça de todo o protocolo e seja sensível a que o Espírito Santo ministre ao seu coração, a ter sensibilidade e contato com o céu, para que quando você olhar para a criança você possa ver a carga de maldição que foi lançada sobre ela. E você tem a autoridade de Deus, uma vida em santidade para ter a autoridade de Deus. E ministrar libertação, cura. Ministrar o amor de Deus sobre a vida da criança. Mais do que fazer o apelo para que elas aceitem a Jesus, mas que elas possam receber também libertação e cura. Amor, abraço. Você sabia disso, que tem crianças que a única oportunidade que ela tem foi naquele culto que você foi? E eu disse na outra live, não desperdice a oportunidade que você tem ao dizer sobre o céu, ao dizer sobre a salvação para a criança. A preocupação excessiva com a própria vida gera o egoísmo. A gente está tão excêntrico. A gente está tão excêntrico nas nossas conquistas que a gente esquece da verdadeira missão que é o Evangelho. É anunciar que o céu está vindo. É anunciar que a salvação é anunciar que Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja santa. A gente precisa fazer com que essas crianças sejam essa igreja. Que eles sejam um povo também que se sinta escolhido por Deus. Abraçado por Deus. Porque a nossa preocupação maior não é com as coisas que estão aqui. A nossa preocupação maior é entregar Jesus ao coração da criança. Porque Jesus sim é a porta. Jesus sim é aquele que transforma histórias. É aquele que pega uma criança que estava num caminho e entregue a... Eu assisti um documentário de uma igreja, uma companhia, a companhia Nissi. Gente, trabalho missionário lindo. Se vocês puderem acompanhá-los no Instagram, nas redes sociais, sigam e vejam o trabalho lindo que eles fazem. Na África, as crianças, a forma como que eles lidam com as crianças, desde a alimentação ao trato com a saúde, ao trato da vestimenta, alguns órfãos e ficam naquele orfanato. E eu me perguntei assim: Jesus, como eu não faço nada para o Senhor? Como eu sou limitado naquilo que tange a missões? Porque ministrar, irmãos, é lindo. É um dom maravilhoso ministrar a palavra de Deus. É um presente que Deus nos dá. Mas se a gente for colocar a mão na consciência, a gente tem feito pouco. E eu comecei a live dizendo que esse ano é um ano que a gente precisa ter um olhar crítico ao próximo. A criança,
ao morador em situação de... a pessoa que está em situação de rua, ao usuário de droga, ao pecador. Porque também somos pecadores. Qual a diferença de um pecador que está ali na rua, usando drogas? E para nós, o pecado dele está exposto. Nós somos salvos, mas continuamos sendo pecadores. E a graça é tanto para mim quanto para eles. A gente precisa olhar para a criança de comunidade, assim como nós olhamos para as crianças que já foram alcançadas. Há uma preocupação muito grande com o meu coração, depois que tudo isso passar, um termo que eles lançaram é o novo normal. E esse novo normal, a gente tem algumas preocupações, porque talvez as nossas salinhas de criança não vão voltar de imediato. Mesmo que os cultos voltem aos poucos, como tem voltado já, as salinhas com crianças não vão voltar. E há uma preocupação no meu coração, o que a gente pode fazer para essa geração? O que a gente pode fazer para essas crianças? Eu tenho um projeto social no final do ano que eu já fico pensando, meu Deus, dá condições, Senhor, para que a gente possa fazer em forma livre a distribuição dos brinquedos Abraço de Natal. Que o Senhor nos dê direção, nos dê discernimento de como fazer. Porque eu sei que é um dia só no ano. Alguém pode dizer, mas é um dia só, Caio. Mas é um dia que vidas são alcançadas. É um dia que eu vejo jovens da nossa igreja fazendo oração por pessoas, falando e anunciando o reino. Porque o evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. E há uma frase muito forte que diz assim, pregue em todo o tempo o evangelho. E quando for necessário, use as palavras. Essa frase me chama a atenção, porque a gente prega muito com palavras. Mas as nossas ações precisam direcionar esses corações ao céu. Uma igreja sem obras é uma igreja morta. O ministério infantil, que não trata crianças da comunidade, é um ministério infantil que precisa de atenção. Há uma preocupação. Há uma preocupação. Olha só. Caminhar pela trilha do bem ou do mal dependerá do ensino a ser recebido daqueles que já estão no caminho. Nós, educadores, nós, ministros de criança, temos uma missão, uma responsabilidade muito importante, gente. Uma palavra pode salvar vidas, mas uma palavra pode levar uma alma à perdição. E você sabe, como diz a canção, o valor de uma alma? Você sabe o valor de uma alma? Você sabia que existem crianças que não querem mais ir para a igreja porque disseram para mim, eu não vou mais porque a tia brigou comigo porque eu pedi mais um pacotinho de pipoca. Eu não vou mais naquela igreja porque a tia não me deixou cantar. Gente, eu vou ser bem claro e rasgar o verbo aqui. Às vezes falta um pouco de paciência. Eu não vou nem dizer de dom espiritual, não. Eu vou falar de paciência. Falta um pouco de paciência pra gente saber que criança é criança. E quando eu olho para uma criança, eu peço pro Espírito Santo me mostrar o lar dela. Você acredita? Sério? Na escola, às vezes, vem aquele aluno problemático e pedem para eu ligar pro pai e pra mãe. E no começo, quando eu era inspetor, nos primeiros dias, o pessoal falava assim, ó, inspetor respeitado é o inspetor que mais grita. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho perfil de gritar. Até que eu aprendi a gritar, tá? Porque não existe inspetor que não dá uns berros também. Mas, eu dizia, não é assim que se educa. E eu comecei a me aproximar dos alunos. E as histórias que eu ouvia lá na escola me faziam pensar, será que vai compensar realmente trazer a mãe desse aluno aqui para a escola? Com tudo que ele diz que ele passa em casa, a escola é um refúgio para tentar mudar e forjar esse caráter. O tempo que eles passam dentro das nossas salas na igreja são preciosos. Então a gente não pode desperdiçar. Não leve o desenho pronto. Não coloque o DVD para eles assistirem só desenho. Não. Que o desenho que você vai dar para eles pintarem, que o DVD seja mais uma ferramenta para a ministração que Deus colocou ao seu coração. Ofereça e oferte para eles coisas diferentes. Façam com que a alimentação espiritual deles saia do leitinho ralo. Recreação é muito bom, irmãos. Eu amo brincar com criança. Mas na hora do culto, na hora da escola dominical, na hora da sua live, na hora da sua célula, do seu pequeno grupo,
ele precisa receber aquilo que o céu tem preparado. E o que o céu traz para nós é novidade, é um caminho novo, é um caminho de bem, é um caminho que muda a história. Tia Iris, Deus abençoe. Tia Carmelita, Deus abençoe. A gente precisa ofertar para as crianças aquilo que o mundo sabe que é a área mais fragilizada da criança. O inimigo, ele sabe aonde é o ponto fraco daquela criança e aonde a gente precisa ter muita paciência. Existem crianças que têm transtornos por conta de traumas e precisam sim de uma ajuda profissional, não só espiritual. Mas falta um pouco de paciência, de feeling pra gente. Entende? Olha só. E assim iríamos longe na árvore genealógica, pois, lamentavelmente, é verdade. Muitos pais não conseguem ensinar o bom caminho aos seus descendentes. Há uma preocupação muito grande com a missão de paternidade hoje. Eu, como educador, nas escolas eu vejo com a participação da família afeta na educação da criança. E algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu sou contra essa questão do pai toda hora na escola. Irmãos, mas você sabia que os pais que acompanham seus filhos até a entrada da escola, que acompanham com que amizade com quem eles têm andado, se têm feito o dever, têm olhado o caderno, são pais que não têm problema na adolescência e na juventude dessa criança? Você sabia que os pais que colocam pijama, que leem para os filhos antes de dormir, conseguem construir laços maiores com essas crianças? E quanto maior o elo, quanto maior os vínculos emocionais que essa criança tem, mais firmeza ela vai ter naquilo, na verdade, que a gente apresenta para ela. Eu digo que a paternidade e a maternidade têm um papel importante. A mãe é o colo que vai trazer toda a questão emocional para a criança, da proteção, do amparo, mas o pai é aquele que vai trazer uma identidade, uma segurança para que ela possa também trilhar os seus passos. A falta de pai ou de mãe acarreta muitos problemas nessa criança. Com o tempo, a gente tem notado uma geração em que prefere ser pais perfeitos do que construírem a educação com vínculos que também corrijam quando estão errados. Ensinar no caminho também compete a dizer, olha, é por aqui. Porque você está no caminho junto com a criança. Você está acompanhando a vida escolar, está acompanhando a vida espiritual daquela criança. Eu fiz uma campanha na minha igreja e pedi para os pais presentear as crianças com bíblias. E depois passou um tempo, eu notei que mesmo eu pedindo, alguns pais não tinham presenteado as crianças com bíblia. Então o que eu fiz na nossa equipe? Em um dos congressos a gente comprou bíblia para todas as crianças, para todas. E na salinha, durante o culto, eu disse para elas assim, eu quero que vocês cobrem os pais de vocês, para que pelo menos todos os dias, um capítulo da Bíblia, um salmo, um capítulo da Bíblia seja lido junto com os pais. A maioria talvez esqueceu, mas sempre tem alguém que vai construir isso. E um dos meus alunos, o Vitor, veio assim para mim, tia, você sabia que todos os dias eu leio a Bíblia com a minha mãe? E aquilo foi como uma flecha no meu coração. Porque às vezes a gente, empolgado naquela emoção, a gente lança um desafio e a gente não acompanha para ver se os pais estão acompanhando as crianças. Porque como foi dito assim, ensinar o caminho também depende dos pais. Você precisa criar uma força-tarefa com os pais da sua igreja. O Ministério Infantil de Sucesso é um ministério infantil que inclui tanto o corpo pastoral, né, as lideranças da igreja, quanto as famílias. Se você consegue trazer pai e mãe para o ministério infantil, pronto. Você ganhou aliados para o resto da vida. Sabe por quê? Porque é para os filhos deles. Irmãos, e a gente tem uma dificuldade de pensar que o ministério infantil é um ministério que não é visto. Só que é uma questão muito, muito séria aí. A gente não é visto porque a gente não é visto ou porque a gente também não faz nada para ser visto? Você já tentou criar um mural com todas as atividades das crianças? No grupo de WhatsApp, manda vídeo, manda foto da sua aula. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que o pai também se sinta participante daquilo que está acontecendo na vida da criança. Como educador,
eu sempre tive a preocupação de trazer os pais para perto. Sabe aquela mãe, eu vou falar até baixinho aqui, aquela mãe que sempre dá um pitaco, que sempre critica tudo aquilo que você faz? É exatamente essa mãe que você precisa dar as coordenadas para que ela sinta uma expressão que meu líder falava. Coloca o piano nas costas. Porque quando a pessoa sente o peso do que é fazer, do que é executar, ela para de criticar e ela começa a ajudar. Só sabe o preço da água quem carrega o balde. E isso que eu tenho a dizer para vocês nessa noite. Se a gente precisa do apoio dos pais, a gente precisa inserir eles também no Ministério Infantil. Tudo aquilo que a gente for fazer dentro do Ministério Infantil, a gente não vai fazer sozinho. Eu escuto tias chorando assim, mas os pais não me ajudam financeiramente. Eu tiro camiseta do meu bolso. E eu digo assim, gente, eu até entendo que tem a criança que não tem condições. Mas graças ao bom Deus, hoje a gente tem uma situação muito melhor do que anos atrás. E eu lembro de um ano, que nós fizemos um congresso com 72 crianças. E eu não paguei nenhuma camiseta do meu bolso. Porque o pai que não tinha condições, tinha um outro pai que falava assim, tô pagando do meu filho, vou pagar mais um. E não é porque eu sou bom. É porque havia uma preocupação sempre. Irmãos, essa é a necessidade. A gente está construindo isso, mas falta isso. Irmãos, eu consegui doação de mesinha para a sala das crianças. Eu consegui cadeira. Teve uma irmã que doou as mesas e as cadeiras das crianças. A outra irmã não tinha condição de doar coisas compradas. Ela falou assim, Caio, tal lugar eu passei e vi que uma fábrica na época da Copa, uma fábrica de automóveis jogou 2 rolos de tecido fora. E eu vou trazer aqui pra gente. Eu tô pensando em fazer umas cortinas para a sala das crianças. Aí sobrou tecido, ela fez almofadas para as crianças. Eu digo para você que todas as pessoas que estão à nossa volta, para Jesus, quando ele convoca os 12 discípulos, ele está dando um exemplo para a gente que todo mundo tem algo especial para contribuir para o reino. E para a gente ensinar a criança no caminho, a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai precisar de parceiros, de pessoas que vão nos ajudar. Pai e mãe de criança do Ministério Infantil, da nossa sala, eles têm que ser os primeiros a doar, os primeiros a contribuir. Ai deles se não contribuírem. Olha só, gente. Precisamos ter bom senso para assumir definitivamente a responsabilidade de ensinar a criança o caminho que deve andar. As forças malignas sabem muito bem o quanto é importante investir nos primeiros anos de vida de uma criança. É na base. É na base. Eu sou estudante do curso de engenharia. E em uma das matérias a gente teve um estudo de caso sobre a construção de edifícios, né? E eu tava pensando aqui comigo, gente, a responsabilidade de um engenheiro na construção de um prédio é tão grande quanto de um líder de criança, de um ministro de crianças. Porque as primeiras sementes da vida espiritual dela, quem lança somos nós. As primeiras orações quem ensina somos nós. A alegria em adorar a Deus, quem ensina somos nós. Agora, imagina só. A criança, ela chega na nossa sala. E aí ela recebe o tio, a tia, com a cara bem fechada, bem amarrada. Vamos, gente, abre a Bíblia, senta, fica quieto. Você vai descer, vou chamar sua mãe. Aquele ambiente que era para ser acolhedor passa a ser um ambiente de grades. Um ambiente de prisão, um ambiente que aprisiona, um ambiente que faz com que ela se sinta mal e não acolhida. E eu tenho uma preocupação muito grande em construir esse ambiente. Nós precisamos construir um ambiente acolhedor para as crianças. Não só na igreja, mas em todo o trabalho que a gente for fazer com as crianças. Seja ao ar livre. Gente, eu fui ministrar em trabalhos ao ar livre que o sol estava queimando. E eu vou dizer para você, não há necessidade de fazer um trabalho de 2, 3 horas debaixo do sol, porque se para nós que estamos ali em cima do palanque, que tem aquela cobertura, está sendo difícil ministrar, imagina para a criança que está no asfalto. Eu fui em igrejas que a irmã... Nada contra, gente, mas são detalhes que fazem a diferença. A gente precisa de ambientes acolhedores. Eu fui num ambiente onde a irmã, ela fez uma mesa de doce, no culto inteiro, a mesa de doce estava lá.
Quando eu cheguei na igreja, eu já falei assim, Jesus amado. E aí tinha a apresentação do louvor dos pequenos, do jardim, dos juniores, do grupo de dança, da peça, dos varões, das irmãs. Aí depois tinha o ofertório. Aí depois do ofertório tinha que dar para outra criança que chorou. E isso já era 9h45. E passaram para ministrar para as crianças. Irmãos, e eu sabia que ia ser uma missão difícil, porque a atenção das crianças estava voltada para a mesa de doce. E eu disse assim, Jesus, me usa como instrumento, mas me dá sabedoria. E um dos menininhos falava assim, quando você vai parar de falar para eu comer o doce que está na mesa? E eu perdi totalmente o foco. Aí eu voltei a atenção para ele e disse assim, olha, deixa eu só contar uma história para você e você já vai ganhar o seu doce. Você me dá um minutinho da sua atenção? Um minutinho. E mais que depressa peguei o saco vira-vira do plano da salvação e comecei a ministrar João 3,16. E no final da ministração, esse menininho aceitou a Jesus. Mas a preocupação é, nós construímos um ambiente acolhedor quando a gente coloca para a criança uma mesa de doce no meio do culto, irmãos. Algo tão simples, talvez você fale assim, tio cara, mas se ela não colocasse ali, ela ia colocar onde? Irmãos, como eu disse, a gente precisa apresentar para a criança não o mesmo do mesmo. Porque as festas da comunidade também dão doce. Mas a igreja dá o doce e apresenta o céu, apresenta a salvação, apresenta esse caminho, um caminho bom. Olha só. Olhe também para o desinteresse, desrespeito, desatenção quanto à formação da criança, com milhões delas que não sabem pensar e estão classificadas como analfabetas funcionais. Crianças que não conseguem receber educação. A evasão escolar, o abandono familiar, o abandono parental, isso tudo dificulta o nosso trabalho. Porque, como eu disse na outra live, eles passam 1-2 horas com a gente, talvez por semana. Enquanto na escola eles passam 30-35 horas. Eu lembro que quando eu trabalhei num SEI, uma mãe entregava as crianças pra gente na porta e ela trazia um bebezinho dormindo. A creche abria, eu acho que era 6h45, 6h30 ela já estava no portão. E ela trazia a criança dormindo, entregava pra professora, e na hora de buscar às 5h30, ela perguntava, tá dormindo? Porque eu tenho tanta coisa pra fazer em casa. E eu ficava com o coração meio triste, porque eu falava assim, poxa vida, eu entendo essa mãe. Eu entendo a dificuldade que é ter que trabalhar o dia inteiro, mas a falta dela na construção de laços, de vínculos, vai afetar tantas áreas da vida dessa criança, gente. Porque os primeiros anos de vida, eles constroem aquilo que a gente vai viver pro resto da nossa vida. Eu te desafio agora a lembrar de coisas na sua infância. Coisas que seu pai e sua mãe fizeram pra você ou faziam. Aqueles costumes de família, sabe? Eu lembro de um doce que minha avó fazia e eu gostava do fundo da panela, gente. E ela me gritava, vem cá. Ou quando fazia bolinho de chuva. Ela falava assim, ó, enquanto não fritar todos, não pega nenhum. Porque eu queria, gente, quando fritava o primeiro eu já queria atacar já. Eu lembro de coisas que nortearam a minha infância. E que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, o adulto que eu sou hoje. Mas há uma preocupação muito grande, porque a gente precisa enxergar que a criança está sendo inserida em um núcleo familiar com abandono parental que vai acarretar lá dentro da sua sala. E se você não tiver paciência, a única referência que ela teria de uma pessoa que poderia demonstrar amor para ela, não tem paciência para lidar com essa criança. E aonde nós, educadores cristãos, estamos falhando, a gente precisa enxergar a criança como criança. Olha só. Todos precisam encontrar o caminho. O único e exclusivo caminho que conduz à vida. No Salmo 16 está escrito, tu me mostrarás os caminhos da vida. Junto a ti há sempre mais a profunda alegria. Ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. Este caminho é a própria pessoa do Filho de Deus. É o Jesus. E a gente precisa enxergar uma verdade no Ministério Infantil. Se Jesus não for suficiente na sua ministração, todos os recursos que a gente usa, gente, todos os recursos,
Vou colocar essa lagartinha que o pessoal gostou na outra live. Todos os recursos que a gente usa para ministrar são inúteis. Por quê? Porque Jesus precisa ser o suficiente. A ministração do evangelho precisa ser suficiente. E sabe o que é? O evangelho ele é simples. Nós complicamos. Olha só a ideia que eu tenho aqui hoje. Uma caixa. Quero uma caixa de sapato. Uma caixa de bolo. E aí a gente coloca a história na caixa. Aí eu quero ministrar sobre Jesus. Então eu vou separar os meus visuais. Cabem todos nessa caixa? Não. Então o que eu posso colocar? Eu vou falar sobre a multiplicação dos pães. Então posso colocar um pão. Posso colocar um peixinho dentro dessa caixa e dizer assim, gente, quem lembra dessa história? E aí as crianças vão levantar a mão e vão dizer, tio, eu lembro. É a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Ah, só que assim, a gente precisa ofertar não mais... Opa! Acidente aqui, gente. Voltou. A gente precisa ofertar coisas diferentes para essa criança. Coisas que ela não recebe. Então a gente pode contar a história dos 5 pães e 2 peixinhos cantada de uma forma bem feliz. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar. Tô meio rouco, tá? A história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe me perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe me diz, isto é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino diz, 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. E o milagre da multiplicação aconteceu por conta de uma atitude de uma criança. As verdades que nós apresentamos para as nossas crianças vão fazer deles, sim, continuadores do nosso trabalho. Discipular é amar aquilo que se faz e entregar para o outro e dizer assim, olha, dessa maneira. É acompanhar no caminho, é ensinar. Porque quando nós não temos a preocupação em ensinar a verdade, o inimigo usa tudo como possibilidade para destruir aquilo que a gente construiu. Eu digo que a melhor fase é a infância, porque é quando a gente alicerça a base. A gente pode tratar, assim, traumas, como foi falado ontem, lindamente pela tia Leia, sobre libertação de crianças. A gente pode ensiná-los, mas fazer deles participante daquilo que Deus colocou na nossa vida. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma criança sentindo a presença de Deus com os olhinhos fechados, quando eu vejo uma criança fazendo uma oração por outra criança, quando eu vejo uma criança ministrando para os seus pais, eu me sinto satisfeito. Porque aquilo que eu comecei, a Bíblia vai dizer que um semeia, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Quando a gente entrega para a criança uma verdade, e a gente tem o prazer de lançar aquela boa semente naquela boa terra, num coração tratado, aquela verdade vai florescer, vai crescer. E essa criança vai ser instrumento de Deus. Eu digo isso com propriedade. Eu fui uma criança que foi alcançada aos 9 anos de idade. O meu futuro era para a morte, porque as palavras que saíam das palavras dos meus familiares
eram palavras de maldição. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor colocou uma tia. Você é especial. Flavinha chegou. Você é especial. Tia Kézia chegou. Tia Iris chegou. Tantas outras tias aqui. Tios, você é especial. E a verdade que você entrega para essa criança é a verdade que ela vai acreditar e vai construir na vida dela. As palavras de maldição não têm mais poder, sabe por quê? Porque alguém entregou uma verdade. Agora, as histórias sombrias, as histórias de tristeza, de ódio, de rejeição, agora são histórias de conquistas, de superação. Ei, eu te desafio agora. Eu te desafio agora a encontrar uma história de superação na sua infância. Lembra da bicicleta com rodinha? Irmãos, eu tive bicicleta com rodinha até os 11 anos. Eu não tenho vergonha de falar, não. E uma criança menor que eu me ensinou a ter confiança. Porque os adultos não tinham tempo de me ensinar a andar de bicicleta. E é como andar de bicicleta. As verdades que são empregadas pra gente na infância vão nortear a nossa vida inteira. E isso há uma preocupação muito grande que arde no meu coração. E eu ministro pra você nessa noite, ministro de criança, professor, líder, pastor, evangelista, que você construa uma base sólida no coração dessa criança com Jesus. Ensina um caminho que leva para o bem, ética, verdade, postura, exemplo. Isso tudo vai ser cobrado por mim, por você. Porque enquanto a criança está com a gente, enquanto a criança está conosco, a gente pensa mil e uma coisas para ofertar para ela. Eu vou preparar uma lembrancinha, eu vou preparar um painel de bexiga, eu vou preparar um uniforme legal, eu vou trazer a tia que conta a história legal. Mas é uma preocupação muito maior. Quais os adultos que sairão da nossa sala? Adultos egoístas? Adultos inseguros? Adultos magoados? Adultos que não sabem partilhar? Ou adultos que amam o próximo? Que se preocupam? Gente, eu lembro de um testemunho da Flavinha contando sobre a filha dela, que ela disse que seria missionária e que Deus incomodou a dizer que era para ela orar pelos missionários, porque se as crianças não amassem missões, se não ardesse no coração das crianças missões, os próximos missionários sofreriam mais do que os missionários de hoje. É mais ou menos assim a história. A preocupação que eu tenho é, se a gente não fortalecer as bases hoje, a igreja que sofre hoje por tantas questões, a igreja brasileira sofre com perdão, gente, a gente tem dificuldade em perdoar. Nunca se viu tanto uma geração que cancela o irmão. Quer ver só? Vou dar um exemplo. A gente subtrai as pessoas que não concordam e não têm a mesma visão que a gente. Seja o que for. Gosto. Eu não vou nem dizer política e religião. Eu vou falar sobre gostos. Se você gosta de um café mais doce, aquele que gosta do café mais amargo já tem uma diferença de opinião e ali a gente já subtrai. Para ser bem prático, a gente precisa ensinar um evangelho onde Cristo, mesmo sendo Cristo perfeito, mestre, ele convive com Judas, que mais tarde vai o trair, mas ele não subtrai Judas do processo. Jesus, ele conviveu com Judas. E a gente precisa ensinar para as crianças a suportarem e respeitarem os diferentes. Foi levantada uma bandeira, Black Lives Matter, eu não sei muito bem o inglês, mas vidas negras importam. A gente precisa levantar a bandeira sim contra o racismo, mas a gente também precisa levantar a bandeira do amor ao próximo. Vocês me entendem? Há uma preocupação que a gente precisa construir nas crianças. Porque Jesus, ele nos deu o exemplo de amar ao próximo. E eu digo novamente, todo esse processo que nós estamos vivendo e passando esse ano, vai ser um ano para nos reestruturar. É um ano onde Elias voltou para a caverna e não para se matar, não para desejar a morte, não. Mas para ter um momento de reflexão e entender que os caminhos em que nós estávamos andando, seja dentro das nossas igrejas, com as nossas famílias, o nosso relacionamento com o próximo, nosso exemplo para a criança,
estava sendo falho. E isso dói no meu coração. A gente precisa mudar. A gente precisa, a partir de hoje, olhar pro próximo como Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Gente, pensa nesse ensinamento maravilhoso que Jesus nos deu. Há ensinamento mais lindo que esse? O amor. O amor é o segredo para tudo. É a base para tudo. Se você quer ter um ministério infantil de sucesso, próspero, se você quer alcançar crianças, trabalhar com crianças e ter sucesso nisso, ame o que você faz. Porque fazer o que se gosta é frustrante. Porque no dia que você não for fazer aquilo que você gosta, você vai se sentir desconfortável. Mas quando você ama aquilo que você faz, seja para um, seja para dois, você vai fazer com o mesmo amor. Seja no palácio, seja na comunidade. Seja na sede ou na congregação. Seja na festa de aniversário ou na Cracolândia. Aonde Deus te inserir, você vai ser luz, você vai ser canal de bênção. E eu vou encerrar a live agora falando sobre uma coisa muito importante aqui. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Que caminho ensinar? Ensinar que Jesus ele é a porta, ele é o caminho e ele é a vida. Eu vou te fazer um convite agora para que você possa colocar a mão no seu coração onde você estiver. E nós vamos louvar uma canção. Ai, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Deus, ele tem os seus meios para ministrar também. Nós somos ministrados. Nessa noite eu fui ministrado ao Senhor com tudo aquilo que eu falei para vocês. Jesus, ele tem as suas maneiras de nos ensinar. Durante esses dias, eu precisei me ausentar por conta da faculdade. Eu estou no finalzinho do semestre e tinha alguns trabalhos atrasados para entregar. E eu fiquei bem ausente. E eu recebi uma mensagem de uma das minhas crianças dizendo assim: tio Caio, você precisa continuar. E a questão é, eu ministro ao coração de alguém, eu não sei qual é a situação que você passa dentro da tua casa, mas você precisa continuar. Você precisa continuar a fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer, o irmão do lado não pode fazer. Aquilo que Deus chamou você para fazer, o tio Caio não vai fazer, o seu pastor não vai fazer. Você não pode terceirizar a missão que Deus colocou na sua mão. E existem missões que é só a gente que pode fazer. Eu não sei o porquê, mas Deus está ministrando ao coração de alguém agora. Certa feita, Jesus e seus discípulos estavam num barquinho. E de repente sobreveio um vento tão forte. E eles começaram a ficar com medo. Eles começaram a esmorecer a sua fé. Até que lembraram que Jesus estava dormindo na proa do barco. E começaram a falar entre eles: precisamos acordar o mestre. E alguém disse: não, mas se a gente acordar o mestre, ele vai ficar bravo. E alguém disse: não, chame Jesus. E quando chamam Jesus, naquele barquinho, Jesus, ele estende a sua mão. E como eu disse ontem para algumas pessoas, uma palavra que Jesus lança sobre a nossa vida, ele traz paz e calmaria. Escute essa canção. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei
Existem momentos que a gente faz esse questionamento. Mar agitado, Tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar. Escuta, profético. também é meu dono. Ele é o teu dono. Ele não te abandonou. Não se sinta abandonado. Está me ensinando. Me ensinando a... Dependa dele. Me ensinando a confiar Confie nele. e até a perceber quando é hora Desacelere e aprenda a parar a descansar em Deus. de avançar, mas parar pra lhe escutar. E entender que lá de cima minha rota ele vê. E altera o caminho Ó, e dá rumo ao barquinho. e assim te guiará ao lugar seguro. Acalmaria. Receba a calmaria aí na sua casa. Onde você estiver assistindo essa live, que você receba a paz de Deus. Que essa noite, ao deitar no seu travesseiro, você tenha sono para suportar uma noite inteira de sono. Você tem promessa. Ele não erra. Que do outro lado, sim. Eu chegarei. Que tenha, assim, um futuro escrito por Deus. Que as nossas crianças sejam homens bem-sucedidos, mas que sejam servos fiéis a Deus. Nada lhe resiste, pois Ele é rei. Ô, glória. sim, o dono deste mar. O dono desse mar também é seu dono. Ele é o seu dono. Ele é o dono das suas finanças. Ele é o dono da tua saúde. Ele é o dono da tua família. Ele é o dono do teu ministério. Está te ensinando. Deus nos ensina até em meio às tempestades. Te ensinando a... Eu dependo de ti, Senhor. Ensinando a confiar Eu confio em ti. e até a perceber Sim, Deus. Quando é hora de parar, parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê. e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará a um lugar seguro. Acalmaria. Tudo está no controle de Deus. Deus não saiu da sala do controle. Tudo está na palma da mão dele. Glória a Deus. Tenha paz no seu coração. Tenha paz e a certeza, porque é um versículo muito lindo no livro de Salmos que diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Eu encerro essa live essa noite a dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não desista do seu chamado. Não pare. Não desista. Você não pode desistir agora. Há tantas coisas que você passou. Traga a memória. A Bíblia vai dizer assim, traga a memória aquilo que pode trazer esperança. O que te traz esperança? Hein? O que te traz esperança? Caio, o que me traz esperança é saber que eu vou voltar para as minhas crianças. Caio, o que me traz esperança é quando eu estou rodeado de amigos. Ei! O seu melhor amigo é Jesus. O seu melhor amigo é Cristo. E por Ele, aquele que está no controle. Escuta só. Você não pode desistir agora.
Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Lembra? Você não pode desistir agora. Ih, falta tão pouco pro... Você não pode desistir agora. De que o teu Deus, oh glória, das muralhas que caem, as muralhas estão caindo agora. Aquilo que era muralha vai se tornar muro para te proteger, mas fazer você crescer. Suba ao monte do gigante. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Ei! Não pare. Deus está no controle. Não pare. É isso que nós precisamos ensinar para as crianças. Não desistam dos seus sonhos. Ei, criança, sua história importa para Deus. Ei, tio e tia de criança, sua história é importante para Deus. Ó, Filho de Deus. Essa é a certeza. Essa é a certeza que eu carrego no meu coração. O Filho de Deus nasceu para vencer. Oh, glórias. Essa é a verdade que nós precisamos entregar às nossas crianças. Você nasceu para vencer. Deixe a criança ser criança. Gente, eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Na última live que eu fiz, eu pedi para que vocês postassem fotos do trabalho de vocês com crianças. Mas agora eu quero diferente. Eu quero que você use uma hashtag, deixe a criança ser criança. Mas que você colocasse relatos da sua experiência com o discipulado de crianças. Você pode colocar uma foto, mas eu quero que você faça o relato do que aquela foto representa. Qual foi a experiência que você teve no discipulado de crianças? Deus, ele está dando estratégias para os filhos e filhas. Esses cursos que estão acontecendo nessa quarentena são flechas vindas do céu para o nosso coração. Flechas boas. Sabe? Traz paz, tem cura. Tem parceria. Tem trazido novos talentos e pessoas que já estão no Ministério Infantil. E isso é importante. E de uma maneira gratuita. Então você que está na sua casa, você vai compartilhar essa live. Eu sei que algumas pessoas agora estão ocupadas e não viram essa live. E vão ver depois do nosso horário. Eu quero te desafiar a colocar relatos, experiências que você teve com as crianças. Porque uma semente é uma verdade. O Evangelho é a verdade. E quando nós lançamos o Evangelho no coração das crianças, isso cresce, se for lançado em boa terra. Então tem um desafio. Você vai colocar esse relato e vai usar a hashtag Deixa a Criança Ser Criança. Vai me marcar. A publicação que tiver mais curtidas, compartilhamentos, mais engajamento, onde for mais longe essa postagem, vai ser premiado. Deixa eu pegar aqui o prêmio para vocês. Só um minutinho. Deixa eu pegar o prêmio. Daqui. Olha só. O prêmio que eu falei que tinha presente, não falei no começo? O prêmio vai ser o seguinte, gente. Vocês vão receber esse livro, 365 histórias bíblicas, para todos os dias. Ó, a gente está em que dia hoje? Dia 11 de junho. Ó, tem uma história aqui, ó. 11 de junho. Um altar é construído. Olha só que legal. A gente falou sobre as bases, né? Então, esse livro vai de presente para a publicação que tiver mais engajamento. Então, você tem que publicar. As regras são: publicar uma postagem com experiência no discipulado de crianças, tá? No seu trabalho com crianças, e com a hashtag Deixa a Criança Ser Criança. E aí,
A gente vai trazer o resultado aqui na próxima semana, pode ser? Daqui uma semana. Eu deixo uma semana ou deixo o final de semana. Vocês escolhem. Quem tá assistindo a live agora, fala pra mim. Qual o prazo que eu deixo? Até o final de semana? E também, junto com esse prêmio, deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha só. O copo da Xalalanja, dos bonecos do Ministério do Tio Caio, ó. Não sei se dá pra focar aqui. Vocês vão ganhar o copinho missionário da Xalalanja, tá bom, gente? Então, a regra é simples. Compartilha a hashtag Deixa a Criança Ser Criança com uma experiência do discipulado de crianças. E a publicação que tiver mais engajamento em compartilhamento e curtidas terá essa premiação. Tá bom, gente? Deus abençoe. Se inscrevam no canal do Tio Caio. E me sigam também no Instagram. Eu, Tio Caio, tá bom? A partir de hoje a gente vai estar lançando lá novos conteúdos no canal. Desculpa, tô com a boca seca já, gente. Novos conteúdos no nosso canal. Graças ao bom Deus, nós atingimos a marca de 1.030 inscritos no nosso canal. E isso vivo pelo YouTube. Isso foi graças aos irmãos que me ajudaram durante o ano de 2019. E a gente conseguiu a marca desses inscritos. E agora, eu quero contar com vocês para a gente conseguir um número maior de crianças inscritas no nosso canal, para que a gente possa fazer, através do estúdio do YouTube, a nossa programação semanal com as nossas crianças, tá bom? Tia Joaninha, Deus abençoe. Rosi Joaninha, todos os tios que estavam aqui. Tia Juliana, você é uma bênção. Uma bênção, tia Juliana. Que Deus levante pessoas assim como você, com o coração voltado à obra do Ministério Infantil. Eu tenho certeza que as próximas lives que virão vão contribuir muito pra gente. E se Deus quiser, eu já vou estar livre das provas da faculdade. Pra quem não sabe, Tio Caio tá estudando engenharia de produção. A faculdade é puxada. As aulas EAD só Deus, tá? Quem tá aí estudando por aulas à distância sabe a dificuldade que a gente tá tendo. Então orem por mim. Desculpem a minha insistência, né? Fui firmeza em algumas palavras que eu disse aqui na live, mas foi tudo que Deus colocou no meu coração. Então, se foi o que Deus ministrou ao meu coração, não posso me desculpar, tá bom? Então, esse é o desafio, tá? O presente é esse livro aqui, ó, 365 Histórias Bíblicas, copo da Xalalândia, mas eu quero aí vocês até domingo, tá bom, gente? Então, a publicação que tiver mais compartilhamento e curtidas, Deixa a Criança Ser Criança com relatos do discipulado de crianças, vai ter esse prêmio, tá bom? Compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal, me siga no Instagram, que eu sigo de volta, tá bom? E a gente troca figurinhas do Ministério Infantil. Um beijo do gordo, Deus abençoe!